Otávio, a informação não está correta. Pois é, por isso que eu estou insistindo na pergunta, para entender, porque... Isso é um negócio de tamanha insanidade que não cabe nem a gente comentar aqui. Vejam que negócio de maluco. Pós-prisão ele foi solto, então não teve colaboração nenhuma, né? Como assim, Otávio? Ele ficou 2 dias preso, cadê a colaboração? O esclarecimento da situação irregular dele, etc, etc. A condenação no Brasil. Essa seria a explicação do Andrei. Quem prendeu o Ramagem, pela informação que eu tenho, foi a polícia de Orange. E não foi por uma questão de trânsito. Foi ele abordado na rua. O senhor me corrige se eu estiver errado. E o correto, quer dizer, o que determina o memorando entre o governo brasileiro e o governo americano é que o nosso oficial de ligação deveria se comunicar com o ICE. E quem deveria acionar a polícia de Orange era o próprio ICE, é isso? Otávio, a informação não está correta. Foi feita uma abordagem em razão de uma infração de trânsito e a partir da identificação de uma infração de trânsito, solicitada a documentação e identificado que ele estava com o visto cancelado pelo próprio ICE. É isso que é preciso esclarecer. E aí foi adotado todo o procedimento que não diz respeito à Polícia Federal. Isso diz respeito às agências norte-americanas. E assim que foi feito. Então, é por isso que eu digo, nós precisamos colocar a bola no chão, nós precisamos colocar o raciocínio em ordem para que a gente não se deixe, muitas vezes, ser induzido por comentários que não guardam nenhuma relação com os fatos que realmente aconteceram. Pois é, por isso que eu estou insistindo na pergunta, para entender, porque sem a gente entender... Não, é ótimo e nos permite ajudar nesse esclarecimento. Se a gente não entender como é que foi feita a prisão, a gente não chega. Porque se foi uma infração de trânsito, foi uma prisão aleatória. Ele não sabe botar a seta, prende, aí depois vai ver a documentação, aí não é fruto de cooperação. Se for uma prisão de trânsito, isso que eu não entendo. Otávio, é óbvio que é fruto de cooperação, porque a informação que chega ao ICE, chega ao agente de trânsito, chega a quem for, ela partiu da Polícia Federal Brasileira. A informação toda que as agências americanas têm, se não fosse a cooperação internacional, não teriam. Então, eu não estou aqui entrando, esmiuçando o detalhe, porque já chegaram, e veja, isso é risível, chegaram a dizer que o colega teria feito diligências, teria feito vigilância, que teria feito não sei o quê. Isso é um negócio de tamanha insanidade que não cabe nem a gente comentar aqui se o colega iria fazer isso. Assim como disseram que o colega estaria enganando as agências americanas. Vejam que negócio de maluco. É importante que a gente saia desse mundo de rede social que tem um bando de malucos falando coisas que não sabem, que não são verdadeiras. São coisas que há preciso separar. O princípio da reciprocidade, como regra geral, ele rege as relações internacionais. E nós, policiais, temos esse acordo com as agências. À medida que uma agência retira as credenciais do meu policial, eu retiro as credenciais do policial norte-americano que está aqui. E digo isso, faço com muito pesar, porque eu gostaria que nada disso estivesse acontecendo e eu torço para que a gente consiga sentar à mesa, dialogar, conversar e poder dar continuidade com absoluta regularidade. Isso é uma coisa. A outra é a questão que o Itamaraty está tratando. Eu estava em viagem ao exterior, chegamos essa madrugada, conversei com o chanceler, com o nosso ministro Mauro Vieira, e o Itamaraty também, no campo da reciprocidade diplomática, tem feito reuniões, tem feito contatos, mas, repito, é preciso que se tenha alguma formalização, que se tenha um comunicado oficial e formal da nossa contraparte para que as coisas aconteçam. Agora, nós, de imediato, repito, com pesar, eu retirei as credenciais hoje desse servidor dos Estados Unidos que aqui estava. Bom, então vá lá. Primeiro, na análise eleitoral, essa disputa com Trump, esse enfrentamento assim com Trump, são 2 balas, na verdade, porque o Lula se beneficia e também atinge Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, cuja família é o principal incentivadora de qualquer retaliação dos Estados Unidos contra o Brasil. De qualquer ataque à soberania brasileira, os bolsonaros apoiam. O Flávio Bolsonaro esteve aqui no programa, falou de destroyer no Largo Paranoá, de bomba atômica, ou seja, colocar o Brasil, tratar o Brasil como uma república de bananas. É disso que se trata.
Então, portanto, essa atitude do Andrei é correta, até entender, porque assim, o que o Andrei disse na entrevista é que o Brasil não sabe o que aconteceu com o nosso oficial de ligação com o ICE. Não sabe o motivo, não entende. E nessa entrevista, voltou a versão do... Porque também essa prisão não está bem esclarecida ainda. Voltou a versão do problema de trânsito, da infração de trânsito. Que é diferente do que eles tinham falado antes, né? Que eles tinham falado antes que a prisão era o ICE que tinha feito a prisão. Aí ele admite na entrevista para vocês que foi uma infração de trânsito. Se foi uma infração de trânsito, não foi o ICE. O ICE encaminhou o Ramagem. Então já tem aí uma terceira versão, não é? Eu não enxergo como você está enxergando que voltou para a estaca zero, porque a estaca zero era o ICE prendeu numa cooperação. Era o ICE, mas logo depois surgiu a história da infração de trânsito. Foi um pouco simultânea essa história. Era uma infração de trânsito que o levou para o ICE. As versões estão confusas ainda. Então, o que o Andrei disse volta à questão da infração de trânsito. Porque a infração de trânsito é importante porque é uma prisão aleatória. Ela não é uma prisão fruto de um acordo. Então, o que o Andrei explica é que infração de trânsito, Ramagem é preso. A partir da verificação dos documentos, percebe-se que ele está em situação irregular. E, a partir daí, o oficial de ligação com o ICE, o delegado brasileiro, entra em ação. Então, a prisão não foi fruto de colaboração. O que foi fruto de colaboração foi o pós-prisão, pelo que o Andrei explicou. Não teve. Pós-prisão ele foi solto, então não teve colaboração nenhuma, né? Como assim, Otávio? Ele ficou 2 dias preso, cadê a colaboração? O esclarecimento da situação irregular dele, etc, etc. A condenação no Brasil. Essa seria a explicação do Andrei. E as informações que as próprias autoridades brasileiras tinham concedido de que ele tinha tentado comprar um carro com documentos que estavam vencidos, essas informações, elas vieram de um trabalho conjunto que teria levado à abordagem de trânsito. Por que então você sabia que ele tentou comprar um carro? Como que o Brasil descobriu que ele tentou comprar um carro com os documentos vencidos? O delegado não pode fazer essa apuração sozinho. Ele não pode. Não, mesmo porque o memorando, ele é em colaboração com o ICE. Com o ICE. Então, assim, Mas o Ramagem é um criminoso foragido. Não, tudo bem, eu não estou falando disso. A discussão aqui são quem foram as autoridades que colaboraram com o delegado para a prisão. Se foi uma prisão aleatória ou se foi uma prisão, conforme o Bruno Tavares tinha apurado, em atuação com as autoridades locais. Então, se é uma prisão aleatória, por que o Brasil tinha informação de que ele tentou comprar um carro com documento vencido? Sim, porque tem uma investigação por trás que aponta para essa parceria. O Andrei nega qualquer parceria, muito bem porque uma parceria com a polícia local seria algo na contramão do memorando. Então, o Andrei diz, eu não sei de nada disso. Se ele fala, eu sei, ele tem que explicar se tem uma parceria entre PF e polícia de Orange County, que provavelmente não tem. Eu estou procurando aqui até o memorando que você obteve quando foi feito a divulgação do memorando, né? O memorando Então, diz assim, olha... Nossa cooperação bilateral, Brasil e Estados Unidos, já resultou na prisão de vários criminosos e que o objetivo é assinar um memorando de entendimento para estabelecer uma estrutura robusta para o compartilhamento direto de informações de inteligência em investigações criminais. Então, nesse sentido, se tem um criminoso foragido nos Estados Unidos... Essa investigação do carro faz sentido, na minha opinião. A ICE foi feita pelo ICE, é esse o ponto. Você chegou no ponto principal, Otávio. Não, eu acho que não. Acho que
É um memorando entre ICE e Polícia Federal. Então, sim. Para foragidos e criminosos. O Ramagem estabelece uma estrutura para o compartilhamento. Se há um compartilhamento, os dois podem investigar. O que precisa é compartilhar com o ICE. Não. O compartilhar, investigar no Brasil. O delegado brasileiro jamais pode investigar nos Estados Unidos. Eles não têm competência para isso, por isso que eles fazem a parceria. Então, a parceria aí é compartilhar o que se apura no Brasil com o que se apura nos Estados Unidos. O oficial de ligação, ele pega o que apurou no Brasil, o que os brasileiros apuraram dentro da sua jurisdição, que é o território brasileiro, e leva essa informação toda para os Estados Unidos. Ele não pode chegar lá, mostrar o distintivo da PF ou o crachá dele no ICE e falar: oi, eu sou delegado brasileiro e vim aqui saber se tentaram comprar um carro. Ele usa da cooperação com os caras lá para fazer isso. A questão é, quem que estava cooperando com esse agente? Porque se foi o ICE, está dentro do memorando, está dentro das regras. Isso. Se foi a polícia do condado de Orange, como é a informação que chegou ao Brasil também, o Bruno teve acesso, eu também tive acesso, que eles tiveram as informações de que ele tentou comprar um carro lá, a polícia local o ajudou com isso. Então tem algo aí que não está dentro dos trâmites normais. Por que isso é importante? Porque os Estados Unidos usam isso para dizer que ele extrapolou a função dele. Porque por meio disso ele forçaria a deportação de Ramagem. Ele ia pegar o Ramagem numa abordagem de trânsito com documento vencido e forçaria a deportação, em vez de esperar uma extradição que nunca viria. Então é esse possível jeitinho que o Andrei diz que não teve, que ele nega, que está no cerne da questão. Sim. Então, assim, enquanto não esclarecer o que aconteceu, se foi uma infração de trânsito e a prisão foi aleatória ou não, se foi uma infração de trânsito que não foi, se foi por causa do carro, não foi uma infração de trânsito. Ou seja, o próprio Andrei diz que não sabe em detalhes o que aconteceu. O governo brasileiro está pedindo explicações. O governo brasileiro não foi informado do motivo pelo qual o delegado saiu. Então, o que a gente tem são várias versões e muita especulação. E a gente está trabalhando aqui as várias especulações em cima de um caso. Várias versões e informações. Tem coisas que são fato, né? Que ele foi preso pela polícia do condado, tinha lá o registro na polícia do condado. Depois que ele foi enviado para o ICE, também estava lá. Que ele saiu do ICE sem pagar fiança também é um fato. Então, assim, que ele foi parado pela Florida Highway Patrol, alguma coisa assim, a polícia rodoviária lá local, também é um fato. Então, assim, você tem vários fatos. O que não encaixa direito é como que esses fatos respondem à atuação do Brasil ou a uma abordagem aleatória. O Brasil nunca disse que foi uma abordagem aleatória. A nota do Brasil, quando aconteceu esse fato, foi: em razão da cooperação internacional contra as organizações de combate às organizações criminosas, ele foi preso. A nota dava a entender que foi feita uma grande articulação para se prender ele. Aí depois descobriu-se que o ICE não participou diretamente dessa articulação, recebeu a pessoa que foi... Depois descobriu-se que, parece que tem a atuação de uma polícia local, que o Andrei disse desconhecer. Então, realmente, o Brasil precisava dar explicações de como foi essa atuação.